E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje pra falar da 10ª rodada do nosso queridíssimo Campeonato Brasileiro. Vamos fazer no vídeo de hoje análise dos confrontos, falar quais times você deve escalar atacantes, quais times você deve escalar defensores, quais times você deve evitar colocar jogadores, porque são confrontos muito complicados. Sempre dando aquela ressalva que, Gustavo, o confronto é difícil, vamos supor, São Paulo e Fluminense é um confronto difícil, mas um Lucas Prato é uma boa opção? Você não pode escalar vários jogadores do São Paulo, que pode ser muito arriscado. Tranquilo? Sempre lembrando também para vocês que nós vamos falar da nossa 9ª rodada também. Essa rodada estamos pontuando acima de 70, muito bem, a gente se deu bem, aleluia, conseguimos restabelecer um bom desempenho, todos os nossos atacantes fizeram gols, os nossos defensores saíram com SG, ou seja, fomos muito bem. Também queria agradecer a todo mundo aqui do canal, que estamos batendo 10 mil inscritos, galera, 10 mil inscritos. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve, parceiro, que é o canal mais completo de Cartola FC. Lembrando que esse vídeo de hoje não tem escalação ainda, mas se você já estiver vendo esse vídeo na sexta, na descrição do vídeo, vai sair ainda nosso time de pontuação e valorização. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo e solta a vinheta! Todo ano é assim. E aí, depois de nós. E aí, bora negão, bora negão. E aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, primeiramente vamos falar da nossa 9ª rodada, tranquilo, galera? Rodada essa que foi uma rodada boa. A nossa pontuação foi muito boa, todos os nossos 3 atacantes fizeram gol, apesar de não ter tido um desempenho fora de série. Casares deu 2 assistências, Balbuena fez gol e saiu com SG. Fernando Praz saiu com SG e fez a defesa difícil. Cuca pontuou 6.19. O Diego já fez gol e assistência, mas quando eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, tá no intervalo do jogo do Flamengo e da Chapecoense, ou seja, possa ser que a nossa pontuação... Pode ser que a nossa pontuação ainda suba um pouquinho ou até abaixo, dependendo. Se vamos supor, se o Flamengo sofrer um gol, o Hever pede o SG, mas vamos supor, se o Diego fizer outro gol ou dar uma assistência, a gente pode chegar até nos 80. Então, de qualquer maneira, vai ser acima de 60 pontos, provavelmente acima de 70. Pontuação muito boa. Quem seguiu nossas dicas se deu bem. A única opção realmente muito ruim foi o Guerra, que decepcionou bastante. Mas a maioria dos cartoleiros escalaram ele e ele jogou muito. É porque, infelizmente, nem sempre um jogador que joga muito tem uma alta pontuação. Tranquilo, então, 9ª rodada bacana. Vamos fazer com que essa 10ª também seja rumo à mitagem pesada com vocês. Sempre lembrando que a nossa escalação também do nosso time principal e de valorização vai sair já na sexta-feira, tranquilo? E também lembrando para vocês que querem entrar na nossa liga ou na nossa fanpage, descrição do vídeo, parceiro, porque sempre é bom interagir pelas nossas fanpages, pela nossa fanpage, porque é até mais simples para mim responder vocês. Mas podem botar nos comentários também que eu respondo. E sem mais delongas, vamos falar da nossa 10ª rodada. Rodada essa que primeiro confronto vai ser Santos e Sport, galera. Já que nós vemos um dos bons confrontos para colocarmos jogadores. Por quê? Principalmente atacantes do Santos, galera. Santos que está em 3º lugar, reagiu bem na competição. Vem de uma retrospectiva muito boa, 4 vitórias, 1 empate. Depois da saída do Dorival Júnior, o Santos subiu bastante. E o Sport leva muito gol, galera. O Sport já sofreu 16 gols na competição, ou seja, jogadores como o Kaique, Bruno Henrique são opções totalmente válidas. O jogo é na Vila Belmiro, grande perspectiva de boas pontuações pelo lado dos jogadores santistas. Algumas pessoas vão me perguntar: Gustavo, os defensores do Santos é uma boa? Galera, razoável. Eu não sei se são as melhores opções. Eu acho que tem confrontos melhores para vocês colocarem defensores, mas também pode ser uma opção, visto que o Sport, apesar de ter uma defesa muito ruim, é um ataque respeitável, 11 gols. É um ataque superior ao próprio Santos, que só tem 9. O Coritiba, que está em 5º lugar, que também só tem 9. Então, ficar ligado também. Não adianta colocar tantos defensores do Santos pensando que o jogo é tão fácil. Segundo jogo, nós temos Vasco e Atlético Goianiense. Aqui temos um outro confronto onde o Vasco é amplo favorito. Perdeu para o Botafogo. O placar até engana um pouco o resultado, foi um 3-1. Porém, o jogo não foi para um 3-1. O Vasco teve muitas chances. É um time que tem um ataque muito encaixado. Realmente a defesa está muito frágil, já sofreu 20 gols até agora na competição. É a pior
defesa disparada do Campeonato Brasileiro, mas pegando o Atlético Goianiense, pode ser que os defensores não sejam boas opções pelo próprio déficit do Vasco, mas com certeza Luiz Fabiano é uma opção totalmente válida, Douglas é uma opção válida, Nenê também muito boa, ou seja, existem várias opções interessantes para esse confronto. Depois temos São Paulo e Fluminense, um clássico entre tricolores. Aqui eu vejo um jogo um pouco mais complicado. São Paulo bem impressionado, está vindo de péssimos resultados, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, com apenas um empate no meio do caminho. O Fluminense vem mostrando uma certa oscilação, né? Se você for ver os últimos 5 jogos, é uma vitória, 2 derrotas, 2 empates, mas o último jogo foi uma vitória boa para cima do Avaí. Foi um jogo meio atípico, porque teve erro do goleiro, depois gol contra, mas foi uma vitória convincente do Fluminense, não correu por nenhum momento risco. Só que o jogo é no Morumbi, onde o São Paulo só teve um revés até agora, os outros jogos foram todos 2-0. Opções como Lucas Prato, acredito que sejam opções extremamente válidas. Jogadores do Fluminense eu evitaria. Claro que quem quiser sempre colocar um Henrique Dourado, eu tenho um amigo meu que ele diz que bota Henrique Dourado em todo jogo, porque ele marca. E o pior é que ele marca mesmo. Henrique Dourado já está com 9 gols na competição, em 9 jogos, tá absurdo o Henrique Dourado. Depois temos Cruzeiro e Coritiba, lembrando que o jogo do Grêmio ainda está ocorrendo aqui. Até o momento o jogo está 1-0 para o Grêmio. Não sei ainda como é que vai terminar o resultado, porém provavelmente, quem sabe, vai ser uma vitória do Grêmio. O Grêmio está jogando em casa. O Cruzeiro, galera, mostrou um belo futebol do meu ponto de vista. Não está conseguindo bons resultados. Nessa última rodada perdeu para a Ponte Preta. Porém, jogando em casa é um time muito forte. O jogo retrasado foi um 3-3, onde foi um jogaço com o Grêmio. O jogo é contra o Coxa, que não vai contar com o Kleber, porque o Kleber fez aquele vexame de dar uma cusparada na cara do seu colega de profissão, né? Não precisa ser baixo daquele jeito. Eu vejo um certo favoritismo pelo lado do Cruzeiro. Não acho que é um favoritismo tão grande, visto que o Coritiba vem mostrando uma boa campanha. E como a gente pode ver, não é um time fácil de ser batido. É um time que perde muito pouco, vende muito caro as suas derrotas. Eu vejo sim favoritismo do Cruzeiro. Opções como Thiago Neves é uma opção válida. Muitos dos seus jogadores vão estar desvalorizados. Vai ter boas opções para valorizar. Pode ser uma boa. Depois temos Atlético Paranaense e Vitória na Arena da Baixada. Atlético Paranaense que vem numa campanha de recuperação gigantesca, 3 vitórias consecutivas, outro jogo na Arena da Baixada contra o Vitória. Favoritismo do Atlético Paranaense. Opções como o Grafite, galera, são até válidas, mas o Grafite vem vivendo uma draga de gols muito grande mesmo. Mas vamos supor, Sid Clay, eu acho que é uma boa opção. Vai estar desvalorizado. O Everton, goleiro, é uma boa opção, com quase total certeza. Boa chance de sair com o SG. São opções extremamente válidas. Depois temos Grêmio e Corinthians, galera. Que jogo, hein? Primeiro contra segundo colocado. Se confirmar a vitória de Corinthians e Grêmio, vão ser 2 times. O Corinthians já confirmado, mas se confirmado o Grêmio, um jogaço, galera. Porque o terceiro colocado, que é o Santos, está a nada mais, nada menos do que 6 pontos de distância, 2 rodadas de distância de Corinthians e Grêmio. Qualquer um que vencer, se for o Grêmio, assumirá a liderança, claro, contando com a vitória que o Grêmio está tendo contra o Coritiba. Óbvio que se o Grêmio empatar ou for derrotado, o Corinthians vai estar muito líder. E com a vitória do Corinthians, aí que vai disparar essa distância. O jogo é na Arena do Grêmio, é muito difícil, não escalaria nenhum dos 2 times, porque os 2 times são muito fortes e é muito imprevisível a gente definir quem será o melhor. Depois temos Ponte Preta e Palmeiras no Moisés Lucarelli, galera. Quem lembra do último jogo entre Ponte Preta e Palmeiras no Moisés Lucarelli? Foi nada mais nada menos do que uma sapecada de 3-0 da Macaca pra cima do Palmeiras. Um jogo complicado, galera. A Ponte no Moisés Lucarelli sempre é muito respeitável. Tanto que na 9ª rodada muita gente tava dizendo: Gustavo, coloca jogadores do Cruzeiro aí. De galera, a Ponte Preta é ruim fora de casa, mas jogando nos seus domínios é difícil de ser batida. Acredito que também seja um jogo complicado. O Palmeiras não vem mostrando um bom futebol. Ganhou do Atlético Goianiense, mas com uma vitória magríssima de apenas 1-0. Mas ganhou, né? E a Ponte é muito forte em casa. Eu nem colocaria, no máximo, uma opção ou outra. Tipo, se você quiser escalar o Luca, se estiver muito confiante, o William. Mas assim, não é um confronto para você apostar muitas peças. Depois temos Bahia e Flamengo. Aqui um outro jogo
relativamente complicado. O Bahia vem decepcionando muito nessas últimas rodadas. Começou o campeonato muito bem, levou essa sapatada de 3-0 pelo Corinthians. O Flamengo vem jogando muito melhor, porém o Flamengo é muito bom, galera, quando tá jogando nos seus domínios, na Ilha do Urubu. Quando o Flamengo não tá jogando no Ninho do Urubu, é empate e derrota. Empate e derrota. Então é um jogo que eu evitaria. No máximo opções como o Zé Rafael, o Regis são opções boas. Diego, que raramente decepciona, mas vai estar muito valorizado. O próprio Everton. Mas não é um confronto para você escalar jogadores em massa. Depois temos Chape e Atlético Mineiro. Aqui são dois times que estão numa decadência. Mais ou menos. A Chape dos últimos 5 jogos, 4 derrotas, 1 vitória. Era um time que estava brigando por liderança junto com o Corinthians e começou a ter uma quantidade muito grande de derrotas. O Atlético Mineiro nem se fala, vivendo uma crise interna, jogo muito difícil, empatou rodada passada, não está conseguindo mostrar um bom desempenho. O jogo é na Arena Condá, quem sabe opções como Reinaldo sejam válidas, mas não vejo nenhum grande favoritismo de nenhum dos lados. E para finalizar, galera, temos Botafogo e Avaí, jogo no Engenhão. Aqui, galera, favoritismo gigantesco do Botafogo. O Botafogo que faz milagre, tá em 4º lugar, jogando um futebol sempre muito bom. O Botafogo é aquele time que mesmo quando é derrotado, não é derrotado de maneira acachapante, sempre mostrando um futebol muito aguerrido. Todas as opções do Botafogo são boas. Roger é uma opção interessantíssima, porque tem grande perspectiva de gol pelo lado do Fogão. Defensores do Botafogo são excelentes, porque lembremos, Avaí, pior ataque da competição, apenas 3 gols marcados até agora na competição, média de menos 0,3 gols por jogo, é muito baixo, menos não, 0,3, 33 para ser exato. Grande perspectiva de vitória do Botafogo e pode ser escalado em massa. Tranquilo? Então só para fazer um aparato, Santos muito favorito contra o Sport, Vasco também, principalmente ataques desses dois times. São Paulo e Fluminense, colocar no máximo o Lucas Prata é uma opção válida. O Cruzeiro é leve favorito contra o Coxa. Atlético Paranaense é favorito contra o Vitória, o jogo é na Arena da Baixada. Grêmio e Corinthians, confronto para se evitar. Ponte e Palmeiras, principalmente atacantes da Ponte, eu posso ver como boas opções. Bahia e Flamengo, meio campistas de Bahia e Flamengo são válidos, não colocaria defensores de nenhum dos dois times. Chape e Atlético Mineiro, evitar também esse confronto. E Botafogo contra Avaí, pode colocar o Fogão em peso. Tranquilo? Então foi isso, galera. Sempre pedindo para você que assistiu o vídeo até aqui e não papocar o like, deixar o seu like. Sempre também pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui são os vídeos diários para ajudar você no Cartola. Faço vídeo de pontuação, valorização. Se você já estiver vendo esse vídeo já na sexta ou no sábado, na descrição do vídeo vai ter o link para essas escalações que eu lhe digo. Também temos aqui a nossa fanpage embaixo e a nossa liga. Um abraço a todos, rumo à mitagem nessa 10ª rodada e valeu!